a gente não grava o culto inteiro, porque a gente tem que jogar no YouTube para passar para os irmãos a gravação, e o YouTube ele bloqueia o louvor, ele impede a gente postar por causa das músicas, porque tem direito autorais. Então a gente está gravando depois do louvor e depois e antes do próximo, para que assim a gente não tenha problema com o YouTube. É uma pena, porque são louvores muito bonitos, mas, né? Então, para a nossa meditação dessa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 4. Mateus 10, 1 ao 4. Mateus 10, 1 a 4. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, pedindo que a palavra dele, essa palavra lida, possa ser aplicada pelo Senhor em nosso coração e que possa produzir frutos e vida em nossa alma. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Senhor porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É a razão da nossa existência, é o motivo pelo qual respiramos, é o motivo pelo qual acordamos, é o motivo pelo qual vivemos, é o motivo pelo qual existimos. Não existe nada em nossa vida que não seja direcionado pelo Senhor, destinado para Ti. Não existe nada em nós que não seja para o louvor da Tua glória. Então, ensina-nos, ó Pai, de fato, a entregar toda a nossa vida a Ti como um relacionamento real e não apenas superficial. Como, de fato, um relacionamento de servo e Senhor, de filho e pai, de salvo e salvador, de criaturas com seu Criador. Que, de fato, ó Pai, estejamos relacionados com o Senhor em Cristo Jesus, ligados ao Senhor. E que, por esse caminho que é Jesus, possamos ouvir a Tua voz. E que seja algo poderoso a maneira como o Teu Santo Espírito age em nós. Fale conosco, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje não vai ser tanto um sermão, mas essa noite eu queria contar uma história. Uma história verídica que nos alerta de um grande perigo. É uma história de um homem que você conhece, pelo menos de ouvir falar. É provável que você não goste muito dele. É provável que você reprove muito dos seus atos. Mas é possível, não provável, mas é possível que você se pareça com ele. Mesmo que em alguma das suas características. Mas de quem que você vai falar, pastor? Bom, eu não vou falar o nome, você vai saber sem que eu precise falar o nome dele. E esse homem, ele era judeu. É a primeira dica que eu posso passar para os irmãos. E não ajuda muito, né? Ele era um judeu que viveu numa época e numa cultura totalmente diferente da nossa.
Mas as nossas histórias se aproximam quando acontece o fato dele ter sido chamado para se tornar um cristão. No caso dele, diferente do nosso, o convite dele está registrado na Bíblia. Nós lemos a respeito disso agora. Ele foi chamado para o cristianismo, e isso foi especial. Ele foi chamado para o cristianismo pelo próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que chamou este homem para se tornar cristão. E você pode pensar, nossa, que coisa extraordinária, que bênção esse homem recebeu, algo tão diferente de mim. Ele foi o próprio Cristo que chamou ele para se tornar um cristão. Mas não pense que o seu chamado foi diferente do dele. Porque é sempre Cristo que nos chama para a salvação. Independente que o Senhor Jesus use um pastor, use um irmão da igreja, use uma música, um livro, ou use de qualquer outro meio para te chamar, mas será sempre o convite dele. O convite do Evangelho é sempre um convite do próprio Jesus Cristo. Então, não importa a maneira como você recebeu esse convite do Evangelho. Se foi na sua infância, se foi há pouco tempo, se foi dentro da igreja, se foi fora da igreja, se foi no momento em que você estava no culto, ouvindo uma pregação de um pastor, se foi no momento que você estava sozinho em casa, lendo um folheto, não importa. O importa é que, assim como aconteceu com esse homem, você foi chamado para o cristianismo pelo próprio Cristo. Foi Cristo que te chamou para o cristianismo. Outra semelhança da vida deste homem com a sua vida, ou com a minha vida também, é que ao chamá-lo para segui-lo, Jesus também o chamou para uma missão. Porque Jesus sempre faz isso. Quando ele chama alguém para a salvação, ele chama essa pessoa também para a sua missão, para fazer parte da obra de salvação que o próprio Jesus estava realizando. E para cumprir essa missão que Jesus estava dando para esta pessoa, ele deu poder sobrenatural para que ele pudesse realizar. Marcos capítulo 3, versículo 14, que narra esse mesmo chamado, diz que essa pessoa, juntamente com os outros 11, recebeu poder para pregar. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz que ele recebeu poder para expulsar demônios. O mesmo versículo também diz que ele recebeu poder para curar todo tipo de doença e enfermidade, ou seja, para fazer o mesmo que Jesus estava fazendo ali na terra. Exatamente como aconteceu conosco. O mesmo chamado, o mesmo poder. Jesus nos chamou para a salvação, Jesus nos chamou para a missão e Jesus nos capacitou tanto para a salvação como nos capacitou para a sua obra. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer para você, para a gente começar essa conversa a respeito desse personagem, você atendeu ao convite de Jesus? Essa é a primeira pergunta, para a gente pensar até o final desse sermão. Você atendeu o convite de Jesus para a salvação e para a missão? Você tem trabalhado para Cristo? Porque o personagem da nossa história atendeu. Ele largou tudo e seguiu Jesus por 3 anos. E caminhou com Jesus pela terra, fazendo a obra de Jesus, durante esses 3 anos que Jesus esteve aqui. Ele entrou para a igreja de Cristo, assim como nós entramos, participou de todos os cultos dirigidos por Jesus, todos os cultos que Jesus dirigiu nesses 3 anos. Ele não faltou um. Ouviu todos os sermões de Jesus, aqueles que estão registrados na Bíblia e os muitos outros que não foram registrados, que a gente sequer tem ideia, né? Participou de todos os estudos bíblicos de Jesus, quando Jesus falava sobre o Antigo Testamento, como aquilo se aplicava para os nossos dias. Ele estava lá em todos os estudos que Jesus participou, ele estava lá quando Jesus realizava todos os milagres que ele realizou, não é? Ele era do tipo crente assíduo de igreja, que participava de tudo, que nunca ficava de fora. Como muitos de nós que estamos aqui. Não é só porque eu sou pastor, mas antes de ser pastor, era do tipo crente carrapato de igreja. Sabe? Eu também não gostava de faltar nada. Estava no estudo bíblico, estava na reunião de oração,
e no trabalho da UCP, não, na minha época era Liga Juvenil, da Liga Juvenil, da UPA, do MP, fazia parte de federação, sinodal, era do tipo carrapato de igreja. Né? Eu acredito que você também seja carrapato de igreja, que gosta de estar na igreja. Esse cara também era. Onde Jesus estava fazendo a obra, ele estava lá também. E mais do que isso, ele não era apenas um participante da igreja. Ele era um homem trabalhador na igreja. Ele ocupava um cargo de liderança na igreja. Ele era um dos 12 discípulos. Ocupava uma das 12 cadeiras principais na igreja. Ele, quando Jesus enviou os 12 para pregar na cidade deles, ele foi. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 1. Jesus os enviou para pregar na cidade deles, ele foi pregar na cidade, ele evangelizou a sua própria cidade, que coisa tremenda, de casa em casa, de pessoa em pessoa, falando a respeito do evangelho, falando a respeito da obra, falando a respeito do Messias que estava vindo. Quando Jesus enviou os 70 para pregar de 2 em 2, nas cidades que Jesus ainda iria visitar, está lá em Lucas capítulo 10, esse cara foi pregar o evangelho. E como os outros, ele foi um dos que voltou entusiasmado, dizendo, olha, até os demônios se nos submetem. Então, ele estava fazendo toda a obra e existia poder. De alguma forma, existia poder na vida deste homem. Ele fazia a obra. Eu acredito que talvez, dentro dessa visão, ele é o crente que a gente quer ser. Porque se você for perguntar para qualquer cristão o que é o ideal de um cristão, talvez ele diga, não, o que um cristão deve ser é assíduo na obra e trabalhador. Nós precisamos ser assíduos, nós precisamos ser trabalhador, nós precisamos frequentar a igreja, nós precisamos trabalhar para Jesus. É isso que todo crente precisa. Talvez seja essa a resposta da maioria. E, na verdade, queridos, isso é o tipo de crente que qualquer pastor quer para a sua igreja. Se você perguntar para a maioria dos pastores, olha, que tipo de crente que você quer para a sua igreja? Você quer um crente trabalhador e que frequenta a igreja, que é assíduo, que é trabalhador? O pastor vai falar, lógico que eu quero. Eu quero esse tipo de gente na minha igreja. Né? Que está lá, junto, apegado, qualquer trabalho que você marca, povo de Deus, vamos fazer a obra, ele está lá, ele faz, vamos trabalhar, ele trabalha. Né? É o pastor que o crente que todo pastor quer, crente de primeira qualidade. Mas é uma outra pergunta, será que ele era tudo isso mesmo? É possível que você já esteja até desconfiando de quem eu estou falando. Todo mundo via virtudes nessa pessoa, tanto que ele era um dos 12. Ninguém reclamou dele estar lá. Todo mundo o admirava pelo aquilo que ele mostrava, como os demais. Ele estava na igreja, mas tinha um problema. Tudo aquilo era só aparência. Era só casca. A Bíblia fala que, apesar dele estar na igreja, trabalhar para Jesus, fazer a obra, ele era um ladrão. Esse cara era um ladrão. Lá em João, capítulo 12, versículo 6, diz que ele disse isso, diz assim, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, era um cara que frequentava todos os cultos, estava onde Jesus estava, fazia a obra de Jesus no nome dele. Mas o cara era um ladrão. Eu não acredito que ele fosse um descrente. Ele não era um descrente, um completo mal intencionado. Eu acredito que muito pelo contrário. Eu acredito que ele acreditava no que via e ouvia. Ninguém abriria mão de toda a sua vida para seguir um homem do qual ele não acreditava. Se de repente o ministério de Jesus fosse um ministério rico, né, com milhões e milhões de dólares por aí, quem sabe ele pudesse ingressar no ministério só por causa do dinheiro, mas não tinha dinheiro ali.
Quando falava que ele pegava o dinheiro da bolsa, era o dinheiro para o sustento, era mixaria. Eles não tinham recursos financeiros sobrando. Então, se esse homem seguiu a Jesus, é porque ele acreditou em Jesus. Ele tinha algum tipo de fé. Ele tinha algum tipo de crença. Porém, queridos, tudo aquilo que ele cria e o que ele fazia dentro do cristianismo tocava apenas a parte superficial da sua vida. Tudo aquilo que ele cria e fazia fez com que ele parecesse um religioso. Fizesse coisa de crente. Dissesse coisas de crente. Mas isso não alterou a natureza dele. Não mudou a sua essência. Não o converteu. Ele era um crente não convertido. Sabe? Um frequentador de igreja, mas que nunca esteve com Cristo. Um seguidor de Jesus que nunca entregou sua vida para ele. Ele estava na igreja, trabalhando para Jesus, mas ainda possuía a sua mesma natureza pecaminosa intacta. Intacta. A sua, entre aspas, conversão para a igreja não alterou o seu coração. E não se tornou em mudança de vida. Está entendendo, queridos? A vida dele continuava sendo regida pelas inclinações do seu coração. As mesmas inclinações que ele tinha antes de receber o convite de Jesus para se tornar um cristão. Os desejos pecaminosos da sua alma continuavam governando a sua vida como antes. Nada mudou. A única coisa que mudou é que ele começou a seguir Jesus, a única coisa que mudou é que ele estava onde Jesus estava, a única coisa que mudou é que ele trabalhava para Jesus, mas dentro dele nada mudou. A inclinação para o pecado continuava ditando as ordens como antes. Ainda inclinava para o pecado como antes. Ainda o levava a pecar como antes. Mesmo que o seu pecado fosse em secreto. Assim, ele seguia Jesus sem nunca deixar o seu pecado. Sem nunca se tornar uma outra criatura. E a coisa foi tão séria, queridos, que esse homem, num certo dia, quando a sua paixão pelo pecado se colocou entre o pecado e Jesus Cristo, ele traiu Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 3. Ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. 30 estáteres. A moeda da época, 120 denários, ou seja, 4 meses de serviço, 4 salários mínimos. O que na época era o preço de um escravo. Ele vendeu Jesus Cristo pelo preço de um escravo. Então, essa pessoa, ele esteve sempre perto demais de Jesus, tão perto de Jesus, mas ainda assim se manteve eternamente distante dele. Sempre tão perto, mas eternamente tão longe. E é triste, queridos, que as igrejas hoje ainda estão cheias de pessoas assim. Pessoas que frequentam a igreja. Pessoas que acreditam naquilo que a igreja prega. Acreditam nas doutrinas da igreja. Que trabalham na igreja. Se você perguntar para ele a respeito de Jesus, ele sabe e diz: se você crê em Jesus, eu creio. Se você perguntar para essa pessoa sobre a cruz, ele vai dizer que crê. Se você perguntar para ele sobre santificação, ele vai dizer que crê. Se você disser isso é pecado, ele vai dizer que é. Ele tem todo o conhecimento bíblico, ele acredita naquelas verdades bíblicas, ele serve a Jesus, mas nunca abandonaram os seus pecados. São pessoas que gostam de Jesus, que gostam da igreja até, que falam de Jesus, que acreditam em Jesus, como eu disse, mas Jesus nunca lhe deu uma nova natureza. Jesus nunca deu para essas pessoas um novo coração. Então eles mantêm uma vida paralela à sua vida religiosa.
São pessoas que servem a Jesus, mas têm uma outra vida. Eles servem a Jesus, mas continuam tendo relacionamento sexual fora do casamento, ou antes do casamento. Eles... Eu estou quase perdendo a minha bateria do meu celular aqui. Aqui, só um pouquinho. Do meu tablet. Ele serve a Jesus... Só mudar isso aqui de local. Isso. Ele está na igreja, mas continua na sua vida escondendo atitudes e forma de viver que está totalmente distante do Senhor Jesus. Ele continua vivendo nos bailes da vida, nas mesas de bar, continua servindo trabalhando de maneira desonesta. Ele continua vivendo a sua vida de pecados como se Jesus nunca tivesse alcançado. E, de fato, nunca os alcançou. Ele tenta esconder os seus pecados de todo mundo, ainda que não consiga escondê-los de Jesus. Aí eu te pergunto, meu irmão, essa é a sua história? Há quanto tempo você está na igreja? E quantas coisas que você sabe que é errado e continua fazendo, como se isso não fosse nada? O quanto você está afastado do Senhor na sua vida prática, ainda que permaneça na igreja? Quantas coisas que você faz que você não quer que ninguém saiba? Ou quantas coisas você já achou normal viver, fazer, ainda que você sabe que a Bíblia condena? No começo, talvez, esses pecados até te machucavam, mas não te machuca mais. Você vive assim normalmente. E sabe por que isso acontece, queridos? Sabe por que existem tantas pessoas na igreja que, embora sejam religiosos, embora sejam frequentes, embora trabalhem para o Senhor dentro da igreja, continuam com as suas vidas tortas fora da igreja? É porque essas pessoas nunca se converteram. De fato. Nunca. Nunca aconteceu na vida dessas pessoas o milagre da salvação. Suas vidas nunca foram entregues ao Senhor Jesus, de fato. O Espírito Santo nunca habitou nessas vidas. E por isso eles não estão passando pelo processo de santificação. São pessoas que estão na igreja, mas nunca nasceram de novo. São pessoas que estão na igreja, mas nunca se tornaram filhos de Deus. Nunca se tornaram novas criaturas. São pessoas que estão na igreja, mas continuam mortas. São pessoas que estão na igreja, mas que nunca saíram do inferno. É muito sério isso, mas é real. E é muito comum em todas as igrejas, em todas as denominações, em todos os templos, em todos os cultos. Meu irmão, minha irmã, religiosidade vazia não pode livrar ninguém do pecado. A força humana não pode vencer o pecado. O pecado é um poder que só se vence na cruz ou dentro do sacrifício de Jesus. Então nunca vai haver mudança de vida se não for em Cristo. Não na religião, não na experiência religiosa, mas na experiência com Cristo. Tudo que o nosso personagem fez até aqui foi terrível. Ele ingressou na igreja sem se tornar cristão, trabalhar na igreja, mas continuar servindo ao seu próprio ventre, caminhar sempre perto de Jesus, mas permanecer eternamente distante dele, trair Jesus em troca de 30 moedas de pecado. Tudo isso que ele fez foi terrível. Mas o que ele estava para fazer ainda era mais terrível.
E você pode pensar o que pode ser mais terrível do que o fato dele ter sido o instrumento pelo qual Jesus foi levado à cruz. Que erro tão terrível foi esse? Eu vou contar para você. O erro que ele cometeu foi que, depois de ter traído Jesus e vendido, ele se arrependeu. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 3. Alguns preferem dizer que houve apenas remorso, mas eu não acredito que tivesse sido apenas remorso, porque existe evidência de arrependimento verdadeiro na vida dele. Por exemplo, o texto que quando fala que ele teve remorso, traduzido para a nossa versão como remorso, a tradução literal é que ele sentiu o peso do seu erro. Aquilo pesou na alma dele. Ele sentiu de fato o peso daquilo que ele fez. Ele reconheceu o seu erro diante dos sacerdotes. No versículo 4 do capítulo 27 de Mateus, ele diz: eu pequei traindo sangue inocente. Ele abriu mão daquilo que satisfazia o seu coração. Ele amava o dinheiro, ele era ganancioso. Por isso ele vendeu Jesus. E na hora do seu arrependimento, ele devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado. Ou aquilo pelo preço pelo qual ele tinha vendido Jesus. Mateus 27, versículo 3. Ele procurou os sacerdotes para desfazer o seu esforço, tudo aquilo que ele tinha feito. Então, de fato, ele se arrependeu. Mas o que foi terrível na sua atitude, a mais terrível de todas as atitudes que ele cometeu, foi que depois de tudo isso, ao invés de se voltar para Jesus, clamando por perdão, entregando a sua vida a Ele, suplicando por misericórdia, como fez, por exemplo, o filho pródigo na parábola, que da mesma maneira virou as costas para o seu pai e o vendeu pela metade da sua herança e gastou tudo em luxúria e em pecado, mas depois se arrependeu e voltou para o pai clamando perdão. Ao invés de fazer isso, ao invés de voltar para Jesus, ele foi se enforcar. Mateus 27, versículo 5. E em Atos, capítulo 1, versículo 18, registra que o seu corpo se rompeu pelo meio, derramando as suas entranhas no chão. Foi uma morte terrível. Esse homem havia caminhado 3 anos com Jesus. Ele havia ouvido Jesus falar a respeito de arrependimento e perdão. Ele havia ouvido a mensagem da graça. Esse homem havia visto Jesus perdoando o pecado das pessoas. Ele havia visto Jesus perdoando aquela mulher que foi pega em adultério. Ele havia visto Jesus perdoando Maria Madalena. Ele havia visto Jesus perdoando todos os demais pecadores que foram a ele, publicanos, meretrizes, todos. Jesus os perdoou e aquele homem viu isso. Ele viu a graça em ação. Mas ainda assim, ele não confiava na largura, no comprimento, na altura, na profundidade do amor de Cristo. Como diz Efésios 3, 18 e 19. Ele não acreditava que Jesus, tendo amado os seus, o amava até o fim. Ele não acreditava que Jesus amou o mundo de tal maneira que se entregou pela salvação de todo aquele que se entregasse a ele. Ele não acreditava em nada disso. Os outros discípulos também pecaram. Nenhum deles foi santo. Os outros discípulos também afastaram as crianças que queriam a Jesus. Os outros discípulos também ameaçaram os samaritanos. Os outros discípulos quiseram um lugar de proeminência no reino dos céus. Os outros discípulos dormiram quando tinham que vigiar. Os outros discípulos não creram quando tinham que acreditar. Os outros discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Os outros discípulos, Pedro negou Jesus, Tomé duvidou dele. Mas todos estes se arrependeram e voltaram para Cristo. Confiaram na graça. Mas o nosso personagem não. E se ele tivesse se arrependido e ido a Jesus?
Se ele tivesse se quebrantado. Jesus, ao ser crucificado, ele pediu perdão por aqueles que os crucificaram. Ele se arrependeu, mas ao invés de buscar o caminho da graça, ele buscou outro caminho. Ele preferiu a forca à cruz. Ele preferiu a morte, mesmo quando o milagre da vida se fazia a poucos metros dele. Estava tão perto de Jesus, mas eternamente distante dele. Meu irmão, só existe um caminho para seguir quando a gente peca. Esse caminho nunca vai ser a forca. Nunca vai ser a fuga, como Adão fugiu e se escondeu. Nunca vai ser a religião também. O caminho para quando a gente peca não é trabalhar na igreja. O único caminho para quando a gente peca é Jesus. Ele disse isso lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o único caminho é a cruz. E o maior, o mais terrível engano de um homem é fugir da cruz e correr para suas próprias soluções. Não sei se você percebeu, mas eu não falei o nome dessa pessoa, desse nosso personagem até agora. E eu fiz isso por um motivo. Porque eu espero que não, mas infelizmente, esse personagem pode ser você. Essa pode ser a sua história. É fácil a gente olhar para a vida de Judas e falar, o pastor está falando de Judas. Mas eu posso estar falando a respeito de você. E essa história é de fato a sua história, se você frequenta a igreja, mas nunca se converteu. Essa história é a sua história, se você acredita em Jesus, mas a sua fé, essa fé não se torna a regra da sua vida. Não se transformou na sua própria vida. Essa história é a sua história, se você trabalha para Jesus, mas continua vivendo para obedecer às suas paixões carnais. E continua vivendo no pecado. Essa história é a sua história, se você se tornou crente, mas ainda não é um filho de Deus. Se você é um novo crente, mas uma velha criatura. Se você fala de Jesus, mas continua a negá-lo e a traí-lo nas suas atitudes. Mas eu não estou pregando esse sermão para crucificar ninguém e massacrar ninguém. É para abrir os olhos de todos nós. Porque ainda que até hoje nós estejamos vivendo como Judas, ainda que até agora nós estejamos vivendo como Judas, frequentando a igreja, carregando conosco a placa de uma denominação, mas na nossa vida pessoal continuamos afastados dele, porque somos crentes, mas não somos cristãos. Temos fé, mas não vivemos a vontade do Senhor. Se ainda, se até aqui temos vivido como Judas, nós não precisamos ter o mesmo final que ele teve. É essa a minha mensagem. Essa é a minha oração. Que você perceba se de fato você tem sido um Judas, se tem vivido esse evangelho de aparência. Mas principalmente, dizer que a sua história não precisa acabar em morte. A sua história não precisa acabar no inferno. Faça o seguinte, se o Espírito Santo está incomodando o seu coração. Tome a decisão de entregar a sua vida a Ele agora. Eu estou falando de uma ruptura com a sua vida que você viveu até aqui.
Eu estou falando de uma ruptura com o seu coração. Uma ruptura com seus desejos. Uma ruptura com seus pecados. E se dê a Ele. Passe a caminhar com Ele, viver nele. Buscar a Ele, se encher dele. E você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo vai fazer de você não um crente, mas um cristão. Um filho dele. Um filho de Deus. Um servo fiel. Um pecador perdoado. Um injusto justificado. Um traidor salvo pela cruz. Um homem pecador, mas regenerado, justificado e santificado, dia após dia, até o dia em que seremos glorificados, para nos encontrar com Ele, semelhante a Ele. Que Deus possa fazer isso por nós agora. Que Deus possa falar ao nosso coração. Que Deus possa nos transformar. Agora, queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. E depois de orarmos, a nossa irmã Sueli vai louvar o Senhor mais uma vez. Deus, é muito fácil nos perdermos na nossa religiosidade, vivendo uma vida dúbia, ó Pai. Por um lado, somos religiosos porque frequentamos uma igreja, somos batizados numa denominação, vamos à igreja, trabalhamos para o Senhor Jesus, mas, por outro lado, continuamos numa vida em que nada espelha Jesus. Aparentemente, estamos na igreja, mas na nossa vida comum e muitas vezes no submundo da nossa vida, nós mantemos pecados, práticas, vícios, atitudes, ou ausência de práticas, de atitudes que não condizem com aquilo que deveríamos fazer ou deixar de fazer. Às vezes, até mesmo nos chamamos de cristãos, mas isso é só superficialidade, só farsa. Às vezes permanecemos dentro da igreja, justificados pelo nosso religiosismo, e nem nos damos conta que ainda estamos no inferno, que nunca fomos salvos. O Senhor não tem chamado pessoas para se tornarem religiosas, frequentadores de igreja, trabalhadores assíduos na obra do Senhor. O Senhor tem chamado pessoas essencialmente para se renderem a Cristo e se tornarem cristãos. Então, nessa noite, mais uma vez, entregamos o nosso coração ao Senhor. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque reconhecemos pela Tua palavra, pela iluminação do Teu Santo Espírito, que não existe outro caminho. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, porque se a nossa vida não for Tua, estamos perdidos. Se os nossos pensamentos, se o nosso coração, se as nossas vontades não forem governados pela tua vontade, se nosso padrão de moralidade não for o teu padrão de moralidade, se os nossos desejos e vontades não for aquilo que estiver no teu coração, Pai, nós estamos no inferno. Estamos tão perto de Ti, mas eternamente longe. Então, Senhor eterno, tem misericórdia de nós. E se nessa noite, ó Pai, alguém que está me ouvindo, mesmo que reprove as atitudes de Judas, tem vivido como ele, mesmo que não perceba, que o Teu Santo Espírito possa despertá-los agora. Que o Senhor possa, de fato, quebrantá-los para a salvação. E que possa haver nova vida, novos procedimentos, um novo coração, que haja salvação nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sueli. Sim. Bom, que a nossa vida seja realmente